Olá, pessoal do 8º ano do Colégio Novo Milênio. Pessoal, nós hoje vamos começar na unidade 2 do caderno 3 de vocês, tá? Essa unidade aqui fala sobre os aspectos econômicos da América Central e também algumas tensões e conflitos que a gente teve na América Central, tá certo? Ele começa destacando o seguinte, na página 366. O setor primário é uma importante fonte de recursos para a região. Em outras aulas, em outras unidades, a gente já viu sobre o setor primário, secundário e terciário. Setor primário é todas as atividades que são relacionadas à natureza, como a pesca, a agricultura, a pecuária, o extrativismo, estão relacionadas diretamente a coisas extraídas da natureza. O setor secundário, que a gente também já viu, é o setor que tem a indústria, que no caso é a transformação da matéria-prima, e também a construção civil, tá? E a gente também viu sobre o setor terciário, que é o setor de comércio, serviços, transportes, turismo. Então, esses três setores aí foram os que nós vimos nas últimas aulas. A gente não viu nem o setor quaternário, nem o quinário, tá? Então, como ele começa dizendo o seguinte, que o setor primário é uma importante fonte de recursos para a região, então isso significa que a maior parte dos países da América Central sobrevivem apenas, principalmente, na verdade, do setor primário, de atividades da agricultura, da pecuária, da pesca, de atividades ainda primárias, tá? Aí aqui diz assim, entre as principais culturas agrícolas estão cana-de-açúcar, que fica aí, é uma atividade econômica principal aí de Cuba, Porto Rico e a República Dominicana. O cacau, que fica aí na Jamaica, República Dominicana, Panamá, Nicarágua e Honduras. O café em Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Porto Rico, Guatemala, Belize, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. E por último, a banana, Jamaica, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize. Então, são essas 4 culturas aí, as principais culturas agrícolas que a gente tem na América Central, A cana-de-açúcar, o cacau, o café e a banana. Aqui, a maioria desses cultivos é produzida em grandes propriedades, no caso latifúndios, gente? Com a utilização do sistema de plantation, uma herança do período colonial. Esse sistema, no caso, é quando a gente utiliza grandes propriedades, que são os latifúndios, geralmente utilizavam mão de obra escrava, hoje em dia não mais, entre aspas, e a gente também vai ter aí o cultivo de apenas uma única cultura com o intuito de serem exportadas, tá? De produzir mesmo aí para o agronegócio, para exportação. Aí temos 2 imagens aí. Uma, a produção de café aí na Guatemala e a outra imagem aí, a produção de banana na Costa Rica, ok? Aqui, gente, na página 367, ele fala sobre a agricultura de subsistência. O que é a agricultura de subsistência? É a mesma coisa que a agricultura familiar, tá? É uma agricultura que geralmente vai abastecer aí as próprias pessoas que produzem e também locais, próximos ao local de produção, tá? Então, geralmente, a agricultura de subsistência é para abastecer o próprio país, tá certo? É a agricultura que a gente chama de agricultura familiar, geralmente utilizar aí técnicas bem rudimentares ou tradicionais, Não utilizar aí, no caso, tecnologia, nem maquinários modernos. E, no caso, a agricultura de subsistência, ela é muito praticada aí nos países da América Central. Aqui na página 367, ele começa dizendo o seguinte: a agricultura de subsistência também é praticada na região, utilizando técnicas tradicionais. Destacam-se o milho e as frutas tropicais. Aí aqui do lado tem dizendo a definição de agricultura de subsistência. Diz assim, desenvolvida com o intuito de produzir alimentos para o agricultor e sua família. Aí no caso, gente, como eu falei para vocês, a agricultura de subsistência não é somente para o próprio agricultor, tá? Abastecer aí pequenos comércios da região, pequenos locais aí, no caso, geralmente feiras livres, esse tipo de coisa, tá? Aí aqui, segundo parágrafo. Essa porção do continente é marcada pela concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, que no caso a gente chama isso de
estrutura fundiária, né? A estrutura fundiária de lá também é bem desigual, tá certo? A gente tem a concentração de terra nas mãos de poucos, né? E muitas pessoas ficam com pouquíssimas terras, que é mais ou menos o que acontece também aqui no Brasil. Aqui diz assim, ó, outra herança do período colonial. Além disso, empresas estrangeiras, principalmente estadunidenses, são proprietárias de grandes propriedades rurais, contribuindo para a pobreza e o agravamento da fome na região. Isso ocorre porque grande parte dessas propriedades cultiva apenas um produto, a monocultura, visando o mercado externo, como eu falei para vocês, principalmente aí visando a questão da exportação. Como essas propriedades de agricultura estadunidense abastecem, no caso, o mercado externo, né? E abastecem aí também o próprio Estados Unidos. No caso, a população, ela não, no caso, se beneficia disso, tá? Então, por isso que a maior parte dos países da América Central são países realmente pobres, tá bom, gente? Continuando, ó, cabe destacar que o setor primário é dependente das oscilações de mercado internacional, ou seja, como eles vendem, né, a maior parte dos seus produtos agrícolas, quando a gente tem aí uma queda, uma alta do dólar e coisas do tipo, aí no caso baixa ainda mais o valor, né, no caso da exportação deles. Então eles dependem muito da questão do mercado internacional, tá? Porque aí como eles vendem aí produtos agrícolas e a matéria-prima, no caso do agrícola, ela é bem mais barata do que outros commodities, então a gente vai ter aí no caso uma dependência mesmo desse mercado internacional, né? Desse alto do dólar e tudo mais. Aqui diz assim, ó, sendo assim a economia dos países da América Central sofre instabilidades por causa da variação dos preços no mercado externo. Em relação ao extrativismo mineral, que é outra atividade do setor primário, tá? Destacam-se a bauxita, que no caso é realmente aquilo que a gente faz o alumínio, né? Encontrado na Jamaica, o níquel extraído em Cuba e na República Dominicana, o petróleo extraído na Guatemala, já em Honduras, a zinco e chumbo, cuja exploração é baixa em virtude da falta de investimento em infraestrutura. O mesmo ocorre com a Nicarágua, que possui reservas de ouro pouco exploradas. Por último, o Panamá destaca-se com a extração de cobre, tá? Então, são esses aí os recursos minerais extraídos aí nos países da América Central. Em relação ao setor secundário, gente, agora a gente vai entrar no setor secundário, que é o setor da indústria e da construção civil. Lembrando que, quando a gente fala em industrialização, a gente teve os países com a industrialização no tempo certo, né? Que no caso século XVIII, como a Inglaterra, a França, os Estados Unidos. E depois a gente teve os países com industrialização tardia, que foram países que se industrializaram depois, né? Que no caso aí foi o caso do Brasil, México, Argentina, são países aí de industrialização tardia. Teve uma industrialização bem mais tarde. Então a gente também tem aí os países da América Central como sendo países de industrialização tardia ou retardatária, tá? Aí aqui diz assim, ó. Em relação ao setor secundário, a indústria é limitada. Ela é mais atuante no processamento de produtos agrícolas e na produção de bens não duráveis, como alimentos, roupas e calçados, que vem atraindo transnacionais nos últimos anos. O país mais industrializado da região é a Nicarágua. As indústrias estão concentradas principalmente em torno de sua capital, Manágua. O turismo é uma importante atividade econômica para a América Central. A beleza das praias caribenhas, com seu mar azul turquesa e suas ilhas paradisíacas, atrai milhares de turistas todos os anos. Além disso, a região tem vários acordos econômicos com os Estados Unidos, que absorve grande parte das exportações dos países centro-americanos. Alguns países da região são conhecidos como paraísos fiscais. O que é um paraíso fiscal, gente? Paraíso fiscal é quando geralmente
a pessoa faz o caixa 2, né? Ou seja, manda dinheiro para outros locais para realmente não pagar imposto, ou então para fugir de alguma fiscalização, coisas do tipo, tá certo? Não quando você faz uma transação econômica que você quer esconder de alguma forma, tá certo? Aí aqui, ó, são alguns exemplos: Barbados, Granada, Dominica, São Cristóvão Neves, Antigua e Barbuda e as Bahamas. São caracterizados como paraísos fiscais países com sigilo bancário e baixa ou inexistente cobrança de impostos. Essa situação garante que várias pessoas se beneficiem do fato para aplicarem dinheiro de origem muitas vezes ilegal. Então, geralmente, quando você tem um dinheiro que você não quer pagar imposto, que você quer esconder de alguma coisa, né, um dinheiro ilegal realmente, aí você manda para esses paraísos fiscais, porque aí, no caso, esses bancos desses locais, eles cobram bem mais baixo, tem taxas de juros bem menores, e aí, no caso, você consegue deixar o seu dinheiro lá sem ser fiscalizado pelo seu próprio país, tá bom? Aqui, ó. Tais paraísos fiscais sofrem pressões de vários países para impedir a lavagem de dinheiro. Esse foi o caso de Granada, que depois de pressões acabou criando leis para combater essa prática. Aqui, gente, nós temos uma imagem na página 367 de vocês, que mostra aí a praia na ilha de Barbados, no Mar do Caribe, né? Mostrando aí a questão turística, né? Como ele bem falou aqui nesse parágrafo, no quarto parágrafo de baixo para cima, dizendo o seguinte: com seu mar azul turquesa e suas ilhas paradisíacas. Então, realmente, as ilhas do Caribe, gente, são ilhas realmente muito atrativas aí para os turistas, tá? Agora, pessoal, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o Canal do Panamá, tá? E depois nós vamos entrar aí na questão das tensões e dos conflitos. Eu vou colocar a página 368 do livro de vocês e diz assim: o Canal do Panamá começou a ser construído em 1881 pela França. Contudo, por causa de problemas de engenharia, as obras foram paradas. Em 1904, vão observando aí a questão do tempo, tá? Começou a construção em 1881. Aí, em 1904, elas foram retomadas pelos Estados Unidos, que concluíram a construção em 1914. Gente, o Canal do Panamá, na verdade, é como se fosse realmente uma ligação aí entre a América Central e a América do Sul, tá? Então, por muito tempo, o Canal do Panamá foi realmente um ponto estratégico aí, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial. Era uma área estratégica realmente, tá certo? Aí aqui, ó. Concluíram a construção em 1914, que foi justamente o ano que começou a Primeira Guerra Mundial. Na época da construção do canal pelos Estados Unidos, a província do Panamá, que era um território da então República da Grã Colômbia, foi invadida pelos estadunidenses, que incentivaram a independência da província. Foi assim que o novo país, o Panamá, repassou aos Estados Unidos o direito de terminar as obras do canal, além de garantir o seu controle. O canal possibilita passagem de embarcações do Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico e vice-versa, por meio de um sistema de lagos e eclusas construídas para vencer os desníveis do relevo. A obra encurta o tempo de viagem, pois antes os navios tinham que percorrer enormes distâncias. Um navio que estava na região do Mar do Caribe, por exemplo, teria que contornar o sul da América do Sul para chegar ao Oceano Pacífico. Então, agora, através do Canal do Panamá, né, consegue passar do Mar do Caribe diretamente para o Oceano Pacífico, sem ter que fazer todo o percurso, né, de rodear aí a América do Sul, tá? Aqui, ó, nesse mapa que nós temos aí na página 369, mostra aí o local onde a gente tem as eclusas, tá? Que no caso são essas áreas aqui, ó, esses quadradinhos rosas, tá bom? E no caso tá mostrando aí toda a extensão do canal, da zona do canal. E a gente tem aí, ó, uma ferrovia paralela ao canal, que é justamente que facilita aí a questão da exportação, né, para os portos. Aí a gente tem aí a rodovia, essas linhas vermelhas são rodovias,
que também passam aí, ó, até o canal do Panamá. E a gente tem aí o limite da zona do canal, ou seja, essa linha pontilhada verde é até onde vai a zona do canal do Panamá, tá bom? Então, essa área aí realmente é exclusiva do canal. Aí aqui nós temos outra imagem, né? Abaixo aí do mapa, mostrando aí a questão das eclusas. Vocês estão vendo que para vencer o desnível do relevo, né? Eles fizeram algumas eclusas bem mais baixas, né? E algumas eclusas mais altas, que realmente vai facilitando aí a questão da passagem dos navios, tá bom? Então, com a abertura aí de cada comporta dessa, o navio ele vai subindo aí o nível do oceano, tá certo? Aí aqui, ó, temos o Lago de Gatun, que é, no caso, o lago que fica aí no canal do Panamá. E temos aí de um lado o Oceano Atlântico e do outro lado o Oceano Pacífico, tá certo? Vamos fazer a leitura aí da página 369. Diz assim, ó. A construção do canal envolveu muitos interesses políticos e econômicos, principalmente dos Estados Unidos, de controlar o tráfego de navios da região. Em 1999, o Panamá retomou o controle do canal, o que contribuiu para o crescimento da economia do país. Então, até 1999, ou seja, de 1914, que foi quando o canal foi concluído, até 1999, o canal continuou aí, no caso, sob a tutela, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram quem fazia o controle, tá? Aí, em 1999, o canal voltou a ser realmente do Panamá, de fato. Aí, em 2007, começaram as obras para ampliação do canal, já que ele não suportava os navios de grande porte que circulam atualmente. A obra terminou em 2016. Antes da obra, somente navios com no máximo 4.400 contêineres podiam passar pelo canal. Hoje, ele comporta a passagem de navios com até 14.000 contêineres, de acordo com dados da Autoridade do Canal do Panamá, de 2017. Aí temos outra imagem aí, ó, do Canal do Panamá, né? Uma foto mostrando o Canal do Panamá aí, uma parte dele, né, na verdade. Aí aqui diz assim, segundo a ACP, que é a Autoridade do Canal do Panamá, o Canal do Panamá é responsável por 5% de todo o comércio marítimo mundial. Observem a imagem ao lado. De acordo com projeções realizadas pela ACP, a ampliação será responsável por um rendimento superior a 3 bilhões de dólares ao ano até 2025 para a economia do Panamá. Ok, pessoal? Então, ó, aqui a gente tem a comunidade do Caribe. A gente vai falar um pouquinho sobre esse bloco econômico aí, que é o CARICOM, tá? E depois a gente vai entrar realmente nos conflitos que a gente teve aí na América Central, tá certo? Aqui diz assim, ó, gente. O CARICOM é um bloco econômico composto de 15 membros. Belize, Antigua e Barbuda, Barbados, Bahamas, Dominica, Granada, Haiti, Jamaica, Montserrat, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, São Cristóvão e Neves, Trinidad e Tobago, Suriname e Guiana. Os dois últimos são países da América do Sul. O bloco foi criado em 4 de julho de 1973, com o objetivo de promover as cooperações política e econômica entre os membros, facilitando assim o comércio de mercadorias e fortalecendo e integrando a economia dos países. Gente, quando a gente fala de bloco econômico, a gente realmente está falando de países que se unem, né, com um determinado fim, tá? Ou para livre circulação de mercadorias, ou para livre circulação de pessoas, ou para redução ou isenção de taxas alfandegárias ou de impostos, de importação e exportação, e etc. Tá bom? Então, blocos econômicos têm realmente diversos intuitos, tá? Mas o principal é realmente ter países aí que consigam se ajudar de alguma forma. Aí aqui temos o seguinte, ó. Além disso, participa do desenvolvimento e da implantação de projetos nas áreas de educação e saúde, principalmente que envolvem países do bloco. Com um PIB total de 78 bilhões de dólares, o CARICOM, dados de 2016, suas produções são comercializadas entre os países membros e também com outros países, principalmente os Estados Unidos e blocos como a União Europeia,
tá? Que é outro bloco econômico que nós temos aí na Europa. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as tensões e os conflitos aí na América Central. O primeiro deles, no caso, vai ser Cuba, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre a questão da Revolução Cubana. Com certeza, se vocês não já viram em história, vocês vão ver sobre a Revolução Cubana. Vão conhecer aí, no caso, quem foi Fidel Castro, quem foi Fulgêncio Batista, o que foi que a Revolução Cubana realmente fez com Cuba, né? Desde a sua independência até a morte aí de Fidel Castro, tá certo? Aqui, gente, começa dizendo o seguinte, ó, Cuba, país socialista da América, né? Questão de socialismo e capitalismo, vocês já começaram a ver o ano passado, né, no 7º ano. E no caso, vocês sabem que o socialismo, ele prega realmente a igualdade, né? Tanto a igualdade de renda, a igualdade de classes, uma questão realmente social, igualitária para todas as pessoas, tá bom? De fato, o socialismo ele não funcionou bem, né, na prática, e principalmente em Cuba, fazendo com que Cuba ele vivesse aí numa situação muito ruim até hoje, né, economicamente falando. Aqui diz assim, ó, em 1959, Cuba passou por uma revolução na qual o presidente Fulgêncio Batista foi deposto, ou seja, foi retirado do poder, tá? Assumiu o poder o líder revolucionário Fidel Castro. Este implantou o socialismo na ilha, realizando a reforma agrária, que no caso é a divisão aí de terras, né, para todas as pessoas que não tinham terra, tá? Promovendo o fuzilamento de opositores ao governo, aliados ao governo de Batista, ou seja, quem era aliado do ex-presidente Fulgêncio Batista, né, no caso era morto, tá certo? Aí nacionalizando empresas estrangeiras e gerenciando serviços básicos de educação e saúde. Com isso, melhorou a qualidade de vida da população. Mas isso não foi por muito tempo, tá? Aí aqui ao centro da imagem nós temos, respectivamente, Fidel Castro, né, essa segunda pessoa aí da esquerda para a direita, e Che Guevara, que foram os líderes aí da Revolução em Cuba, tá? O governo de Fidel assumiu o socialismo durante o período da Guerra Fria, e os Estados Unidos defendiam o sistema capitalista. Em razão disso, os Estados Unidos promoveram um embargo econômico a Cuba. Em outras palavras, os países que mantinham atividades comerciais com os Estados Unidos estavam proibidos de manter relações comerciais com Cuba. Ou seja, os Estados Unidos, né, privou Cuba de manter relações comerciais com qualquer país, né, fazendo com que os países que queriam ter relação comercial com os Estados Unidos não podiam ter relação comercial com Cuba, tá? Então, dessa forma aí, Cuba ficou privada, aí, no caso de várias relações comerciais, porque os países queriam ter relação comercial com os Estados Unidos, então, dessa forma, não tinham relação comercial com Cuba. Página 371, diz assim, ó, nesse período, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a União Soviética, se aproximou de Cuba, com o objetivo de manter um aliado próximo, espacialmente, dos Estados Unidos. Então, ó, Guerra Fria, vocês sabem que a União Soviética era inimiga aí dos Estados Unidos, né? A gente tinha o capitalismo contra o socialismo. Quando Cuba, no caso, estava embargada pelos Estados Unidos economicamente, e como Cuba tinha sido implantado o socialismo por Fidel Castro a partir de 1959, então a União Soviética, né, começou a ter interesse aí em ter relações comerciais diretas com Cuba, porque Cuba era bem mais próximo dos Estados Unidos, então era bem mais fácil de um provável ataque, tá certo? Aqui diz assim, ó, nessa perspectiva, a União Soviética passou a ser o principal parceiro econômico de Cuba. Entre os principais produtos trocados entre os dois países, destacaram-se a exportação de açúcar cubano e a importação de petróleo soviético. Com o fim da Guerra Fria, Cuba perdeu seu importante parceiro comercial, porque no caso deixou de existir a União Soviética, né? Então Cuba perdeu seu principal parceiro, que era justamente a União Soviética. Tal fato provocou uma crise econômica no país e a diminuição da oferta de fontes de energia, que no caso eles dependiam principalmente aí do petróleo que vinha de lá da União Soviética, que antes eram comercializados com a União Soviética.
Para contornar esses problemas, Cuba estabeleceu medidas alternativas, entre elas a abertura para a entrada de capitais estrangeiros no setor do turismo, a diminuição de participação no Estado na estrutura agrária e no comércio exterior, além da abertura para a propriedade privada no país. Então, tudo isso começou depois do final da Guerra Fria, né? Começou a ter aí uma certa abertura para algumas empresas privadas que antes só existiam em países capitalistas. Continua dizendo o seguinte, ó. O turismo é uma essencial fonte de renda para o país. Os turistas são atraídos pelas belezas naturais e pelas riquezas históricas. Observe as imagens a seguir. A gente tem aí uma imagem, né, de prédios históricos em Havana, que é a capital de Cuba. E a gente também tem uma imagem aí do balneário de Varadero, que fica também em Cuba, que é o local mais procurado aí da ilha. Aí aqui diz assim, ó, tais medidas não mudaram as estruturas política e econômica do país, que continua sendo socialista, já que o Estado controla a economia, as indústrias e os serviços. Então, o Estado continua controlando ainda a maior parte, né? Cuba continua sendo socialista, apesar de já ter algumas empresas privadas, apesar de já ter alguma abertura aí para o comércio, para o turismo, mas ainda assim, o seu principal sistema econômico, principalmente na parte política, é o socialismo. Aqui diz assim, ó, em 2006, após 49 anos no comando do governo, Fidel Castro deixou o poder de Cuba, em decorrência de um problema de saúde. Raul Castro, irmão de Fidel, assumiu o poder e promoveu uma série de mudanças. Estas visavam a abertura do país como a liberação de acesso a celulares e computadores, além da diminuição da burocracia para os cubanos saírem da ilha, né? Que antes eles eram realmente um país bem fechado, assim como a Coreia do Norte, tá? Aí, em 2014, houve uma reaproximação histórica entre Estados Unidos e Cuba. Isso ocorreu por meio do estabelecimento de algumas medidas, como a retirada de Cuba da lista de nações que apoiam o terrorismo e a libertação de presos de ambos os países. No caso, gente, essa reaproximação aí de Cuba e Estados Unidos se deu principalmente com a visita de Barack Obama, né, quando Barack Obama visitou Cuba, e teve aí uma reaproximação aí entre esses dois países, tá? Aqui, ó, pelo QR Code, vocês conseguem ver aí o vídeo de reaproximação entre Estados Unidos e Cuba, tá? Aí no livro de vocês tem um QR Code para ter o acesso direto. Aqui diz assim, ó. Com a chegada de Trump ao poder, tais negociações ficaram estagnadas, ou seja, Barack Obama estava fazendo essa reaproximação, né, dos Estados Unidos com Cuba, estava tendo realmente uma união pacífica entre os dois, né, no caso uma relação aí diplomática, mas aí com a chegada de Trump a gente teve realmente essas renegociações novamente estagnadas, ou seja, estão paradas novamente, tá? Voltaram aí a estaca zero. O país tinha enfrentado os reflexos da crise econômica mundial, que afetou sua economia, com a diminuição da atividade turística na região e a queda nas exportações. A população enfrenta problemas ligados ao racionamento de comida e à falta de liberdade de expressão. Em contrapartida, em 2017, segundo o Sistema Nacional de Saúde cubano, o país conseguiu diminuir a mortalidade infantil para 4,1 mortes a cada 1.000 habitantes e aumentar a expectativa de vida para 78,4 anos. Tais taxas são melhores que muitos países das Américas, inclusive o Brasil, tá? A escassez de comida está ligada à baixa produtividade agrícola, que não tem tecnologia para aumentar a produção. Além disso, o embargo econômico promovido pelos Estados Unidos prejudica a economia da ilha. Aqui, gente, nós vamos ter aí falando sobre conflitos também no Haiti, tá? No caso, a segunda tensão aí que a gente vai ver da América Central, na página 372. Aqui diz assim, ó. Localizado no Mar do Caribe, o Haiti tem 10.711.000 habitantes. Colonizado pela França, foi o segundo país das Américas a declarar independência em 1804.
e o primeiro da América Central. Gente, o Haiti, no caso, é o país mais pobre aqui da América, tá? E no caso aí a gente teve diversas baixas aí no seu IDH, principalmente após o terremoto que a gente teve lá em 2010, né? Que arrasou boa parte aí do país, né? Principalmente aí a capital, tá? Aqui diz assim, ó. Durante a colonização, o país produzia cacau, café e cana-de-açúcar para abastecer o mercado externo. Assim como outros países da América Latina, o Haiti foi uma colônia de exploração, fato que contribuiu para seu atual quadro de pobreza. A história do país é marcada por forte instabilidade política, como durante as ditaduras de François Duvalier e seu filho Jean-Claude, entre as décadas de 1950 e 1980. Em 1986, por causa dos intensos protestos populares e de um golpe de Estado liderado pelos Estados Unidos, Jean-Claude foi retirado do poder. Posteriormente, vários governantes assumiram o governo e foram retirados por meio de golpes. Em 2004, a ONU interveio no país para amenizar as tensões, viabilizar eleições democráticas e levar ajuda humanitária. A missão de paz realizada na região sob o comando de tropas brasileiras, ficou conhecida como MINUSTAH, Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. Em 2010, em plena atuação da missão de paz, o país foi atingido pelo terremoto referido na unidade 1, que foi aquele terremoto que abalou aí boa parte do Haiti, né? Que destruiu principalmente o entorno da capital, Porto Príncipe. Logo após o terremoto, uma epidemia de cólera se alastrou pelo país, contaminando mais de 181 mil pessoas. Ainda no ano de 2010, o país arrasado pelo terremoto foi afetado pelo furacão Mateu, com ventos de 230 km por hora. Ele destruiu casas e matou cerca de 1.000 pessoas. Em 2016, durante as eleições, a violência cresceu no país. Em 2017, após 13 anos de atuação, a missão de paz chegou ao fim. Atualmente, 60% da população do Haiti vive abaixo da linha da pobreza. Segundo a organização, são pessoas que vivem com $1,90 por dia. Aí aqui temos uma pergunta dizendo assim, ó, é verdade? Como sabemos, os haitianos sofrem há muito tempo com a escassez de alimentos. Por isso é comum ver nas ruas do Haiti o comércio de biscoitos de barro, verdade ou mito? Pessoal, procurem sobre isso, tá? No caso, eu não vou dar a resposta agora, né? E vocês vão pesquisar sobre esses biscoitos de barro, se eles realmente são comercializados aí no Haiti. Assim a gente encerra, pessoal, a unidade 2, né? Falando aí sobre a América Central. A partir da unidade 3, a gente já vai estar falando aí sobre a América do Sul, tá? Então, até a próxima aula e bons estudos.